Toxoplasmose em Santa Maria. Esse surto da doença estourou ainda no início do ano, foi crescendo e ontem, no último balanço, contabilizou 569 casos. Preocupante, 50 gestantes. 312 casos estão sendo investigados de perto. E para se ter uma ideia da abrangência dessa doença, dos 41 bairros de Santa Maria, em 38 há o registro da doença da toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença que é transmitida por um parasita e provoca infecção e sintomas como dores musculares e também sensibilidade nos gânglios linfáticos. Mas o maior problema, a maior atenção é com relação a crianças, a gestantes, e o risco que isso provoca numa gravidez. Bom, até agora não se conseguiu, as autoridades não conseguiram apontar a causa, a origem dessa doença. Como essa doença se espalhou de uma forma tão ampla, tão alastrada por Santa Maria. Quero trazer aqui para o programa o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon. Prefeito, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia, Carolina. Satisfação poder falar com vocês. Prefeito, a população se pergunta por que as autoridades ainda não conseguiram explicar a origem dessa doença em Santa Maria. O senhor já tem algum indício, alguma informação sobre isso? Bom, Daniel, eu acho que é importante a gente retomar os números ali, como tu bem falaste. Nós tivemos 1.430 casos notificados. O que é um notificado? Aquele que tu comunica que tem os indícios. Desses 1.430, 1.113 foram suspeitos, 312 continuam em investigação e 569 confirmados. Ontem o Ministério da Saúde esteve aqui em Santa Maria e confirmou que são 569 confirmados e não aqueles 88 que houve um erro de comunicação. 88 foi uma amostragem que eles tiraram e faz parte desse diagnóstico completo e complexo para poder investigar a origem. E como tu bem falaste, né, o que nós mais queremos saber é a origem. Ocorre que essa é uma investigação extremamente complexa, onde há primeiro feito um diagnóstico de saúde composto desses 88 casos. Evidentemente que esse número ele aumenta para fazer esse diagnóstico e também é o que foi concluído uma boa parte ontem, que é um questionário de campo. Porque nós temos casos, Daniel, Rosane, Carolina, que numa casa tem 5 pessoas e apenas um está com protozoário. Nós temos casas que, 3 exemplos aqui, que não eram água de abastecimento da Corsã, que eram águas de poço artesiano. Portanto, é extremamente prematuro, não podemos dizer em hipótese alguma agora se a origem é da água ou é do alimento. Temos que absolutamente continuar com a prevenção. E tu falaste também, Daniel, vou repetir, a importância da gestante ter o cuidado, das crianças até 2 anos, é para ferver a água. Alguns disseram, mas, bom, se eu comprar água mineral, pode comprar água mineral sem nenhum problema, mas por precaução, ferve a água também. E outra coisa nós estamos pedindo também, nesse momento que ainda nós não sabemos a causa, Rosane, é extremamente importante. Aquelas pessoas que estão preparando para ter um planejamento familiar, a gente está pedindo para dar uma segurada agora, até para a gente ter um resultado mais concreto, mais exato, para a gente poder dar uma tranquilidade para a população. O que nos deixa, e não vou dizer a palavra feliz, Carolina, é que ontem todos os dados que apresentaram para nós, né, de maneira criteriosa, foi constatado que em maio e abril foi o maior pico. Maio e abril. O que está acontecendo? Está havendo uma queda, sim, mas em hipótese alguma nós podemos dizer que acabou o surto. Agora, prefeito, a gente voltando no tempo, são 6 meses, né, desde que começaram os primeiros casos. Tivemos esse pico que o senhor disse em março e abril. É concebível, é admissível que nós estejamos em junho e que não se tenha conseguido descobrir a origem dessa doença? O senhor tem notícia de algum país onde tenha havido coisa parecida e que tenha se demorado 6 meses para identificar a origem?
Não, a bem da verdade foi constatado o surto, porque o surto não é o primeiro caso. O surto é quando tu pega o conjunto de casos e a partir dali tu consegue apresentar. Foi dia 20 de abril, onde foi constatado que de fato havia um surto. Naquele momento já tínhamos 51 casos. Existem casos sim que iniciaram em fevereiro, mas tecnicamente, Rosane, o que os médicos, que os técnicos me explicaram, que o surto é a partir de determinado número de casos, conforme foi anunciado no dia 20, onde nós fizemos uma coletiva comunicando à sociedade. Logo depois eu já fui a Porto Alegre falar com o governador, porque nós precisávamos aumentar o número da coleta, a cota, nós temos um teto de cota de coleta de sangue, pedimos para aumentar, conseguimos aumentar, pedimos medicamentos. Ontem o Ministério da Saúde confirmou que vai nos dar os medicamentos. Até agora, quem estava suportando todo o medicamento era a Prefeitura, por mais que tenhamos com dificuldade financeira, nós não abrimos mão de atender as pessoas de Santa Maria e as gestantes do entorno de Santa Maria. São 5 gestantes que não são de Santa Maria. Tem um caso, Rosane, que eu não vou te falar qual é o país, mas demorou mais de 2 meses para ser concluída a investigação. Nós temos aqui em Santa Maria algo complexo. Nós temos entre distrito, entre a parte do interior e a da cidade, são mais de 60 localidades e hoje nós temos mais de 40 casos confirmados. Tem uma parte que é na região oeste de Santa Maria, que envolve lá o bairro Tancredo Neves, que é uma cidade dentro da cidade de Santa Maria, que é uma das áreas com maior números positivados. Então é extremamente prematuro e eu questionei muito isso, por que nós não sabemos ainda pelo menos o indício, e todos eles me explicaram que é uma investigação completa, que envolve esse diagnóstico de técnico de saúde para analisar o protozoário, os exames que são feitos e principalmente essa pesquisa de campo. Nós temos ainda, Rosane, 65 pessoas que não foram pesquisadas ainda, que não foi feito o questionário, que nós não sabemos a localidade. E fora outras pessoas... Quer dizer, o número de casos pode ser bem maior, então, prefeito? Não, nós temos hoje 312 investigação. Nós temos 569 positivados e 312 investigação ainda. Prefeito, o senhor esteve em Brasília... Parte, Rosane, nós temos um número de pessoas ainda que falta chegar a essa notificação para a gente poder agregar na investigação. Pois é, a minha dúvida é essa. O senhor esteve em Brasília, falou aqui com o Ministério da Saúde, e eu queria que o senhor esclarecesse 2 pontos para a gente. Um deles é essa garantia da chegada do medicamento, que é muito importante. O senhor mesmo disse que até agora estava por conta da Prefeitura, e o Ministério da Saúde, pelo meu entendimento, tem que participar sim com esse medicamento para dar esse auxílio. E também o auxílio nesta parte da investigação dos motivos dessa doença. Não existe uma força-tarefa aqui com a participação do Ministério da Saúde, de outros pesquisadores para ajudar a Santa Maria a descobrir de maneira mais rápida? Muito antes, pelo contrário. Eu estive dia 23, numa terça-feira, de tarde, junto com o deputado Osmar Terra e com o ministro Gilberto Occhio, 23, uma terça-feira. Sexta-feira de manhã, já estava toda a equipe do EPSUS aqui. Eles estavam mais de 8 pessoas, o conjunto da EPSUS e mais os vigilantes, a vigilância da saúde do estado e do município, eram mais de 30 pessoas que trabalhavam 24 horas por dia. Foi concluída essa etapa, essa primeira etapa do trabalho. Agora é o momento de fazer todo esse cruzamento de dados. Nesse ponto eu não tenho uma vírgula a reclamar do atendimento da União com o nosso município. Mas evidentemente que eu tive que ir 2 vezes a Brasília, pedir pelo medicamento, não conseguimos, o Estado está nos ajudando, conseguimos medicamento de outros estados, como Paraná, que foi cedido para nós, mas agora, de fato, segundo o Renato Alves, que é o representante do Ministério da Saúde, que estava aqui com a gente, esteve aqui em Santa Maria ontem o dia inteiro, ele nos disse, nos deu a tranquilidade que não vai faltar medicamento. Mas, mesmo sem ter essa tranquilidade antes, nós já tínhamos, junto com o Ministério Público Federal, preparado uma ação judicial que só não foi impetrada em razão dessa informação que o Renato trouxe para nós. Começa a chegar quando, prefeito? Eu não tenho essa informação exata para te dizer,
porque ele concluiu esse trabalho ontem e ele chega em Brasília hoje e vai repassar esses dados. Mas a tranquilidade que eu quero dar para toda a população, que nós temos medicamento para atender o que for necessário agora. Essa medicação, prefeito, em caso de as pessoas não conseguirem na rede pública, é uma medicação cara, é uma medicação acessível? Eu não tenho a menor ideia, lhe confesso, de que remédio se usa para toxoplasmose e em que circunstância a pessoa é medicada. Rosane, também essa é uma pergunta extremamente técnica, eu também não tenho condições exatas de explicar. O remédio, segundo as informações que eu tenho, não é um remédio caro, mas é um remédio de difícil, que não é um remédio que é produzido em grande escala. Por isso essa dificuldade que estamos tendo nesse momento. Então, o que eu quero dizer para ti, Rosane, e para a nossa população aqui, que é todo e qualquer medicamento, e não importa se as pessoas não podem comprar ou não, se as pessoas têm poder aquisitivo para comprar. O poder público está cedendo os remédios para todas as pessoas sem seleção, independente de poder ou não poder comprar. Prefeito, quais são as medidas que as autoridades aí estão tomando, eu falo da Prefeitura, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, enfim, para impedir que esses casos, que essa doença se alastre, né? O senhor falou que o pico da doença foi em abril, ela parou de crescer a partir de abril, mas mesmo assim os casos são numerosos, são centenas de casos. Quais são as medidas assim, mais expressivas que estão sendo tomadas para evitar que essa doença se alastre? Bom, o que é mais importante para nós é a prevenção e a informação. E aqui eu quero agradecer o César Freitas, colega de você da RBS, onde eu conversei com ele, ele nos ajudou imediatamente. A RBS começou uma campanha na TV que tem uma abrangência muito grande, nós sabemos disso. Nós temos campanha em todos os rádios, em todos os meios de comunicação aqui, nos jornais, onde a gente está pedindo para continuar tendo cuidado. Não é para comer carne crua, é para ferver a água, a gestante redobrado, lavar bem os alimentos, lavar bem as frutas, lavar bem as saladas, enfim, essa questão de higiene, que é uma questão que não pode ser atacada só, ser falada só numa época de um surto, mas essas questões é o que mais importante a gente tem que tratar nesse momento. E não se dá para descuidar. Eu tenho falado, Daniel, desde o primeiro momento, o que aconteceu lá no início? Várias e várias informações distorcidas. E o papel da imprensa é pegar a informação e acabar passando para a população. E muitas informações... O papel da imprensa é esclarecer e orientar a população, né? Chegaram, exatamente. Com todo o cuidado possível, né? Chegou ao ponto de sair uma nota técnica, onde foi dito que a prefeitura, os servidores da saúde e o próprio prefeito, denominado meu nome, o prefeito de Poço Bom, estava sendo irresponsável. Bom, daí depois sai uma nota técnica de retratação, dizendo, depois de reuniões, tivemos conhecimento do relevante trabalho do prefeito Poço Bom e sua equipe. Eu, para mim, não preciso estar reconhecendo o meu trabalho, eu quero resolver o problema aqui em Santa Maria. Mas, em hipótese alguma, eu posso descartar que fiquei muito triste, onde atingiu o trabalho de todos os meus servidores, que desde o primeiro dia estamos diuturnamente trabalhando. Prefeito, os nossos ouvintes têm muitas dúvidas, mas muitas mesmo aqui, em relação a questões que poderiam, preventivas. O senhor recomendou o que as pessoas podem fazer, mas a pergunta do Escola era em relação ao poder público. Por exemplo, em matéria de limpeza da cidade, acumulação de focos de lixo, como é que vocês estão tratando isso e qual é o risco que as pessoas correm, por exemplo, de viver em locais onde se acumulam focos de lixo, onde tem esgoto que corre a céu aberto, enfim, essas questões que não podem ser resolvidas individualmente pelas pessoas. Rosane, essas medidas a gente não está tomando só em razão do surto, né? Nós temos aqui em Santa Maria, mapeado, nós temos 121 focos de lixo, começamos um trabalho depois da conclusão de sair de notificações. Hoje nós temos em vários locais, ao foco de lixo, câmaras de vigilância, onde estamos pegando a placa de carros que estão fazendo descarte. Nós fizemos notificação da Corsã, que é a concessionária que abastece a água, exigimos todos os exames que foram feitos em 2017, 2018. Vamos fazer agora
mais um questionamento para eles, mais um pedido de investigação para olhar as caixas d'água no município. Nós temos mais de 7 mil poços artesianos em Santa Maria, e muitos deles clandestinos. Então, está sendo feito um trabalho completo agora e complexo, Rosane, agregando aquilo que já era feito, aquilo que você faz diuturnamente, diariamente, mas agora com os dados, com uma orientação técnica. Por exemplo, vamos pesquisar, hipoteticamente, apenas um exemplo, vamos pesquisar a areia, pode ter na areia ou não pode? Bom, se a origem é do cocô do gato, pode sim, numa pracinha, ter o cocô do gato numa areia. Quando eu tenho uma amiga minha lá de Minas Gerais, a Renata Vilhena, que o filho dela, com 2 anos, adquiriu o protozoário através da areia numa pracinha. Então, todos esses detalhes técnicos têm nos orientado. Nós tivemos reuniões praticamente semanais com a equipe de meio ambiente, montamos. Eu não gosto de dizer o nome do gabinete de crise, porque para mim o nome tem que ser gabinete de solução, onde nós reunimos pessoas técnicas que nos dão orientações técnicas. Não adianta a gente sair de maneira leiga, preocupado com tudo, até para não gerar uma falsa expectativa ou gerar até um pânico na população. Então, mas nós estamos fazendo, Rosane, tudo com muito amor, com muito carinho e, acima de tudo, com muita preocupação também. Em que fase, então, prefeito, vocês entram agora? Eu queria que o senhor deixasse as orientações para as pessoas que tenham qualquer suspeita que possam ter a doença, que possam ter contato com a doença. Qual é a orientação a partir de agora, já que o senhor disse que vocês tiveram um pico da doença e agora está lentamente baixando os índices. Mas eu imagino que não dá para baixar a guarda. Então, qual é a fase que a prefeitura entra e qual é a orientação para o cidadão? Bom, nossas unidades de saúde permanecem todas abertas. Nenhum dia de Jogos da Copa do Mundo as unidades serão fechadas. Nós teremos serviços da prefeitura que serão trocados de horário, mas as unidades de saúde nenhuma será fechada. O que a gente está pedindo? Surgiu o sintoma, que é a dor de cabeça, que é a dor no corpo, imediatamente procura a unidade de saúde. Em cada unidade de saúde nós já temos um protocolo que foi feito, repito, pelos técnicos, para dar orientação imediata. Se há uma suspeita, apenas uma suspeita, porque nem todas dor de cabeça e todas dor no corpo são toxoplasmose, mas se há uma suspeita, já é encaminhado para uma casa específica que nós temos aqui em Santa Maria. Tá. Então, toda e qualquer pessoa que tiver qualquer sintoma que envolva dor no corpo, dor na cabeça, aqueles caroços que nascem, que saem no próprio pescoço, a gente está orientando a ir às nossas unidades de saúde, onde a gente tem uma equipe completa trabalhando exclusivamente nessa questão da toxoplasmose. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã. Prefeito de Santa Maria, Jorge Poçobon, bom dia para o senhor. Bom dia para ti, um bom dia Carolina, um bom dia Rosane, e que o nosso grande patrão celestial nos ajude cuidando para a gente resolver imediatamente esse fato. Muito obrigado.